Olá, tudo bem? Aos ouvintes e seguidores que estão assistindo o nosso canal JHJ Comunicação Social Rede Brasil e também o programa Visão dos Fatos, apresentado pelo jornalista José Hoffman Júnior e na época já TV. E quero agradecer a Deus por mais esses dias e agradecer à região metropolitana de Campinas, que compõe aí as 20 cidades com mais de 5 milhões de habitantes. E também hoje, com o tema, nós temos um tema importantíssimo hoje, com 2 episódios da primeira série de 4 entrevistas com o tema Educação no Brasil. E estamos trazendo novamente para abordar o assunto a entrevistada Mirela Cia. Tudo bem, Mirela? Tudo bem, muito obrigada pelo convite de novo. Falar de educação é sempre muito bom, importante. E é um prazer estar aqui com você, no seu programa, nesse lugar aqui maravilhoso, bem estruturado que você está trabalhando agora. Obrigada. Que gostoso, Gostoso saber disso daí. Sempre estou te buscando lá, porque você tem uns temas, uns temas assim agradabilíssimos, E eu quero também agradecer a sua vinda aqui nesse canal, nesta emissora, atendendo o nosso convite, E os nossos seguidores já estão prontinhos aqui para ouvi-la, em Visão dos Fatos, para o nosso bate-papo. E já de cara, a primeira pergunta, eu gostaria de estar fazendo para você: por que as escolas militarizadas não sofrem tanta violência como as escolas convencionais? Esse é um assunto de extrema importância para a gente estar falando, como mãe, como educadora, fazer esse paralelo entre as escolas públicas, as escolas particulares e hoje que a gente tem os modelos militares, Sim. E vendo essa diferença da agressão ou da violência dentro do ambiente escolar, me leva a crer porque lá dentro dessa escola militar as regras devem ser seguidas, Então, dando uma continuidade do que a gente falou naquele primeiro episódio, eu penso que quando os personagens estão nos seus devidos lugares e cumprindo seus papéis, e aí são os personagens, direção da escola, os alunos, os pais dos alunos, os funcionários, as coisas tendem a acontecer de uma maneira mais calma. Na escola militar, a gente tem espalhados por todo o Brasil. São escolas de período integral, são escolas onde o uniforme ele é exigido, o comportamento deste aluno dentro da escola ele deve acontecer dentro de um padrão pré-estabelecido. Ninguém entra num colégio militar fazendo o que bem entende, da maneira como bem entende. Ali existem regras e que devem ser seguidas pensando no melhor para o aluno. Não são regras que, eu quero porque quero. É um modelo estabelecido por uma equipe que muito estudou para aquilo, E que tem ali em mente como objetivo transformar aquele aluno num algo melhor do que ele entrou. Então, realmente, aí a agressividade ali não é aceita, A violência não é aceita dentro daquele ambiente. Então, e não seria uma das soluções responsabilizar os pais quanto ao aluno violento? Sim. Eu acredito que o aluno, vamos dizer o ser, em construção, ele até os 18 anos, pela nossa legislação, é a responsabilidade do gestor, Seja o pai biológico ou não, a mãe biológica ou não, enfim, a responsabilidade é daquele adulto que acompanha este ser. E trazer ele para a responsabilidade das ações dentro do ambiente escolar é de extrema importância. Muito se fala que depois da criação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo ficou banalizado. É um engano muito grande isso, porque é uma lei que ali traz quais são as prioridades, quais são as necessidades, os direitos da criança e do adolescente. E quando você fala que essa criança ela deve ser assistida na educação, na saúde, no lazer, na cultura, o que é ser assistida? É você ter um responsável por trás dessa criança. E que tudo que deva ser de direito dela seja oferecido. E, na contrapartida, tudo que acontecer que não é um direito e está sendo lesado
alguém tem que ser responsabilizado. Sim. E aí, quem é o responsável por essa criança? O seu tutor, o seu pai, a sua mãe, ou o seu avô, seja lá quem for que tenha a tutela dessa criança. Então, dizer que o Estatuto da Criança bagunçou a nossa sociedade é realmente colocar a culpa em alguma coisa Sim. pela desestruturação familiar que está acontecendo hoje em dia, né? Eu ando ouvindo algumas entrevistas, podcast que tem também, Podcast. né? Onde a doutora Ana Beatriz fala sobre a desestrutura familiar. Doutora Ana Beatriz Barbosa, faltou o sobrenome dela. Ela fala muito sobre isso, que ela trabalha, né, com pessoas que têm dificuldades sociais ali, ela atende muito o ambiente escolar. E ela fala disso. A desestrutura familiar é o grande prejuízo da nossa sociedade atual. Sim, sim. Quando eu deixo de exercer a minha hierarquia de poder sobre o meu filho, porque eu acho que a nossa sociedade, ela sempre foi muito tradicional, e aí vem todos os argumentos que a gente sempre ouve, né? Sei. Mas o principal, quando eu deixo de exercer a minha função de mãe, de pai, porque eu não quero que o meu filho sofra, eu não quero que o meu filho seja passado, como que eu posso dizer ali um termo? Por aquilo que ele passar por aquilo que eu talvez tenha passado há tempos sei. atrás. A minha experiência não é a dele. E eu estou deixando de levar para o meu filho uma educação hierárquica onde ele coletivamente tem que saber se comportar. Sim. Né? Então, você achar que não cobrar seu filho das responsabilidades que ele tem dentro da minha casa, dentro da escola, dentro da igreja ou do clube onde eu vá, né? Que isso você está ajudando o seu filho, muito pelo contrário, né? Viver no coletivo dentro de uma sociedade dá trabalho e existem regras éticas aonde talvez o que é correto para mim não é o certo para você, né? Mas ali naquele coletivo eu preciso saber me comportar. Sim. E o pai tem que assumir a responsabilidade por esse comportamento. Então, se o seu filho, como aluno, esqueceu o livro, porventura hoje, foi para casa de alguém, ficou na vizinha, estava com a avó, a escola deve cobrar este material. Sei. E aí você justifica. E essa responsabilidade deve ser colocada para o seu filho desde muito pequeno. A mochila da escola é dele. Sei. Eu tenho que supervisionar, lógico. Mas o dono da mochila tem que saber como é que está aquela mochila. Sei. Todo o material necessário está lá dentro. Eu estou levando tudo o que eu preciso para minha aula. E eu acredito, falando da escola militar, que essas são regras simples lá. Você não vai chegar com a sua mochila de qualquer jeito para ter uma aula. A exigência vai ser realmente porque tem penalidade, feita. né? Vai ter penalidade. Tem penalidade, né? E a penalidade, a gente está hoje num momento vendo a palavra penalidade, as ações de penalidade, como algo muito negativo. E não é. Se você não se comporta dentro do que a sociedade exige, vai ter realmente uma penalidade. Sim. Né? Que é positiva. Extremamente positiva. Até para fortalecer bons comportamentos. Né? Em um dos podcasts que eu estava escutando, alguém citou assim que escolas chegam ao cúmulo, e eu também concordo com essa fala, de numa gincana medalhar todos os alunos. Deu medalha para todo mundo, inclusive a um que não estava doente, ele não foi para a escola, mas ele ganhou a medalha porque senão eu vou traumatizar o aluno. Gente, se você já se coloca numa situação de gincana, isso quer dizer que vai ter um ganhador. E é aquele que mais se esforçar. Sim. E trabalhe com a dor da perda quem não se esforçar mais que aquele. Isso é vida. E essas ações dentro das escolas, elas trazem a realidade ali. Se eu não me esforçar, alguém se esforçar mais que eu, ele vai levar aquele troféu. Ele vai levar o melhor salário. Ele vai ter o melhor emprego. Ele vai conseguir comprar as coisas dele. Ele vai investir e vai ter de tempo para ficar com a família.
Quer dizer, é um ensinamento de vida. Aí, para não traumatizar crianças, então eu vou comprar medalha para todos os alunos, independente se participaram com pouca competência, com muita competência, então não faz a gincana. Sim, concordo. Não faz a gincana. Concordo. Né? Então, assim, se eu não quero dar nota baixa para um aluno numa atividade, então você não dá a atividade. E aí você justifica como é que você vai avaliar essa criança. Porque não é possível um aluno que se dedique, que esteja lá diariamente com tudo em ordem, ele participe, ele tenha pais que cobram, né? E ele tá todo dia com material, todas as atividades feitas, na hora de uma prova ele consegue se estabelecer emocionalmente e faz aquela avaliação e tira um 10, tira um 9, tira um 8, sei lá. E o outro que não tá com nada, coitado, vai ficar traumatizado. E também a gente vê aí algumas falas de professores que acabam dando nota para não traumatizar. Então, vamos ver a fundo o que está acontecendo com essa criança. Sim. E existe uma estrutura nas escolas, Hoffman. Uma estrutura de pessoas, de funcionários, para trabalhar com isso. Sim. Essa criança, esse aluno, esse adolescente, porque eu tenho... eu falo muito criança, mas vamos dizer aluno. Ele está com dificuldade no quê? Ele tem problema na casa dele? Então, vamos ajudar. Ele tem alguma deficiência? Vamos ajudar. Sim. Né? Porque quando eu falo em equidade na escola, todo mundo tem que chegar no mesmo patamar com as suas necessidades sendo atendidas. Sei. E eu acredito que o colégio militar, ele não seria uma receita de sucesso. Ah, só vai ter sucesso quem for para um colégio militar. Mas eu acredito que a estrutura que hoje tem num colégio militar, como também tem em alguns colégios particulares, e nos colégios públicos de grande sucesso, quando a gente vê cidades ou estados que têm uma boa avaliação, se você for ver a fundo, o comprometimento de toda a comunidade escolar é muito grande. Os pais, os funcionários, seus professores e o aluno. O comprometimento, então, é muito grande. É muito grande. Sei. Né? Porque, assim, acho que você também já deve ter ouvido falar. Eu já tive pessoas próximas que até davam risada. Ai, me convidaram eu a tirar meu filho da escola. Gente, não é convidar a tirar da escola, tá expulsando mesmo. Está expulsando, exatamente. E aí eu uso palavrinhas para deixar a coisa mais leve, mais flexível. Mais amável. Não, um colégio particular que não quer agregado ao seu nome alunos violentos, alunos preguiçosos, que sabe, porque o professor sabe que aquela criança pode ser... Realmente chama e fala, olha, você me desculpa, mas não quero seu filho aqui. Porque vai trazer problema para a escola, vai marcar aquela escola. Né? E aí eu já escutei, assim, falas de que, fomos convidados a mudar de escola. Não é bonito isso. Sim. Alguma coisa está acontecendo. Então, assim, se foi por uma discriminação, seu filho tem que ser protegido disso. Né? O que foi que aconteceu realmente para ser convidado a sair de uma escola? Sim. Aquela criança, ela não está sabendo, aquele aluno não está sabendo conviver naquele ambiente escolar junto com outros tantos. Aonde tem uma disciplina, aonde tem um grupo, né, de pessoas, né, praticamente técnicas, professores, né, que sabem conduzir aquele grupo de... E aí você tem que ter uma conversa muito séria com a família, a escola, né, com a família, de apontar quais são os fatos reais que estão levando a pedir para que aquela pessoa saia ali do ambiente escolar. Seja agressividade, seja por desleixo. O que é que está acontecendo? O direito daquele aluno está sendo lesado. E cadê os responsáveis para assumirem essa responsabilidade desse aluno? Né? Então, falar de violência na escola é um assunto tão abrangente. Sim. Mas eu penso, Mirela, sou mãe de 2, eu tenho 2 filhos, uma menina hoje com 22 anos e um rapaz de 18, né? Sim. Eles sempre estudaram em escolas públicas porque eu acredito nessa parceria. Não é porque está na escola tal
que o meu filho vai ser melhor, ou porque está na escola. Ele tem que ser melhor na escola onde ele estiver. Eu crio meus filhos e deixo ele num ambiente onde ele tem que saber se comportar. Sim. São perfeitos? Claro que não. Mas eu acredito que pela caminhada, pela jornada que eles estão tendo, eu estou tendo sucesso com esse meu jeito. Né? É bem trabalhado, né? Bem trabalhado. Meio radical. E bem vigilante. Meio radical. Porque a responsabilidade eles sempre assumiram, né? Na EPJ Arte Developer, você conta com os melhores sistemas e produtos para otimizar o seu negócio. Desde cartazes, murais, listas de preços digitais e muito mais. São diversas possibilidades. Atrai mais seus clientes e venham para a EPJ Arte Developer. Soluções inteligentes para seu negócio. E aí eu vejo assim, falar da violência. O que é que está gerando tanta violência? Não ter regras. É a falta das regras. Né? Falta de regras. Falta de regra. E se eu tenho regras e elas foram infringidas, falta de punição para essas regras. E eu não vou ver punição como algo agressivo e ruim. Uma conversa. Você ser chamada para uma conversa, chamar a família aqui para dentro da escola e orientá-los, né? Não funcionou? Então, aí vamos lá. Eu vou tirar o direito dessa criança de ter aula? Se for para o bem da maioria da sala, eu vou tirar o direito de um. Sim. Porque 34, dependendo do número aí que eu tiver dentro da sala de aula, tem o direito de ter uma aula em paz. Sim. O professor planejou. Ele tem uma grade ali de assuntos a serem tratados em sala de aula durante um tempo. Sim, sim. Então, se eu tenho 1, 2 alunos ali que atrapalha este cronograma, então eu vou ver a maioria. E aí eu vou tirar, sim, essa pessoa da sala de aula. Então, tem que ver, as escolas estão tendo essa postura? Os profissionais da educação, eles estão tendo essas formações? E aí eu passo um passo à frente, né? Os responsáveis por essas administrações escolares, no caso, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal, o proprietário da escola, ele dá essa formação de como o professor deve agir no momento de estresse ali em sala de aula, porque o professor, ele também é um ser humano, ele também vem com suas dores, com seus amores, com seus problemas também, com as suas noites mal dormidas, com as suas adversidades, né? Isso. E talvez, numa resposta ríspida de um aluno, como que eu, professor, me comporto? Isso tem que ser trabalhado com o professor. Sei. Né? Ele tem que ter a vivência de como comandar ali uma ação de agressividade do aluno em sala de aula. Sim. E os professores, eles têm hoje em dia, por lei na sua jornada, momentos de formação. 1/3 da jornada é para formação. O que está sendo feito com esses profissionais? Né? Além dos professores, eu sempre acreditei que todos os funcionários da escola também são agentes de educação. Que estão envolvidos também dentro do processo. A merendeira. Está envolvido no processo. A pessoa que faz a higienização ali do ambiente. Sim. Como que está sendo passado para esses profissionais? Como eles devem agir com um aluno que fuge ali da regra normal de convivência? Sim. Né? Então, voltando, que eu vou, a conversa, assim, a cabeça vai longe. Não, mas veja bem, você como educadora, certo? Como pedagoga, professora, diretora, você já foi secretária da educação, Sim. Orientadora educacional, palestrante, já saiu fora do país aí, já foi para a Colômbia, certo? Tratar de assuntos também da parte da pedagogia, certo? Trazendo aí novidades, né? Para o Estado, para o município. E eu queria fazer uma outra pergunta para você aqui. O uniforme, certo, que identificava praticamente os alunos, ele faz falta também, porque, veja bem, quando você matava a aula, né,
você não podia estar andando em qualquer lugar, porque a pessoa que via já comunicava, né, com um parente seu, ou com a mãe, ou com o pai, olha, seu filho não foi para aula. Como que você vê isso daqui, que foi tirado, né, que identificava o aluno da onde que ele estava estudando? Nós tivemos um período, sim, da educação, vou falar até assim, há uns 10 anos atrás, em que falava-se muito, o aluno ele tem que ter a sua identidade, ele tem que vir para a escola com a identidade. O poder público, há um tempo atrás, ele começou a fornecer o uniforme para os alunos. Sim. Né? Talvez não na quantidade ideal que uma mãe precise, porque se ela não lava a roupa todo dia, muitas vezes não vai ter. Colégios particulares exigem esse uniforme. Os colégios militares ainda mais, é mais caracterizado ainda, né? Tem que ter. Porque aí não é só camiseta, Sim. pelo que eu já vi, é um uniforme completo, inclusive com sapato, e a exigência de corte de cabelo, né? Os meninos não podem ter um cabelo um pouco mais comprido, nada. Colégio aqui próximo, que eu sei, porque eu tive um sobrinho que estudava lá, então assim, cresci um pouquinho, ele mesmo já falava, mãe, tá na hora de cortar o cabelo. Sim, né? sim. Então, hoje em dia, eu vejo que essa questão do uniforme, ele tá voltando, ele tá presente nas escolas, né? É uma segurança, segurança para o aluno. Eu estou ali num igual a todos. Você está sendo vigiado. Não é nem só vigiado. Eu acho que é uma economia de roupa. Também. Né? Porque também. você tem aquele uniforme, você não se diferencia de ninguém. Sim. Porque numa escola onde eu tenho, talvez, padrões econômicos muito distantes um do outro. Diferentes. Lógico, vai ter um tênis, vai ter coisa assim, mas aquele uniforme, aquela camiseta, ela deve ser igual de todos. uniforme. E eu vejo hoje em dia muitas escolas, sim, com o uniforme. Inclusive, assim, educação de jovens e adultos, eles sentem orgulhosos de estarem com a camiseta. Eu lembro, né, quando eu estava também estudando, que os alunos eles tinham um uniforme e nós nos orgulhávamos, né, de estar lá, principalmente o homem, né, com a camisa branca, com a calça preta, com a gravatinha, né, que você, o sapato tinha que ser o passo doble, aquela coisa. E as meninas com aquela saia, aquela cintinha vermelha, né, com aquelas brusinhas bonitas. Não tem mais isso hoje em dia, não. Não é dessa maneira. Era bonito, né, você ver isso daí, né? Mas o uniforme identificava. O próprio nome já diz, é para estar todo mundo mais ou menos igual. Exatamente. Né? E eu vejo assim, é uma segurança. Existe sim. O aluno fora da escola, com essa camiseta, eu acho que é obrigação de quem está vendo, de repente, abordar e perguntar o que é que está acontecendo. Está fora da escola por quê? Exato. Né? Mas aí vai esse comportamento da comunidade escolar. A gente sabe que existem escolas com realidades muito diferentes. Sim. Né? Mas toda escola, o que é um padrão, ela tem que ter uma APM, que é a Associação de Pais e Mestres. Ela tem um conselho de escola. Sim. Isso é obrigatório por lei. Toda escola tem que ter isso. E nesse conselho de escola, nessa APM, são discutidas as regras de convivência, é discutido o calendário escolar. Ali é a abertura para as grandes discussões das escolas. Né? Então, assim, levar esse assunto da violência para as discussões em reunião de pais. Exato. Eu sei que muitas escolas hoje em dia, públicas, nem fazem mais reunião de pais, porque a participação dos pais é nula, é zero. É mínima. Mas a obrigação dessa administração escolar chamar o responsável do aluno para dentro do ambiente escolar, para ele ter ciência de tudo que está acontecendo, é de extrema importância. Isso não pode acabar. Né? Então, a gente vê assim hoje muito a discussão sobre gêneros, né? Que é uma coisa muito polêmica na nossa sociedade. Existe a questão de você respeitar as pessoas e existe a grande discussão do aceitar tudo que as pessoas trazem. Sim. E aí essa discussão deve acontecer ali dentro desse ambiente escolar, juntamente com todos os seus agentes. Eu entendo assim, outro dia eu ouvi também
numa rede social dizendo assim, alguém chamou, eu vou citar o nome de uma pessoa famosa, Sim. Tem problema? Não. A Pablo Vittar. Aí a pessoa que foi fazer a entrevista com ele, disse, não, o Pablo Vittar. Ele se vê como o gênero feminino, tá tudo bem. Eu respeito. Respeito, certo. Eu assassinar a minha língua portuguesa, usando um artigo A para Pablo, porque ele quer, aí é outra história. Então, eu respeito a posição da pessoa, a escolha, eu respeito todo o legado artístico que ele está colocando no mundo, enfim. Agora, ele exigir que uma sociedade inteira mude toda uma regra ortográfica, Sim. que, inclusive, a gente tem a língua de sinais, Sim. né? Como que eu faço com tudo isso? Por exigência de quanto isso representa na sociedade. Não. Eu não estou desmerecendo e eu não estou... Eu, Mirella, essa é a minha opinião. Sei. Eu não estou desrespeitando aquela pessoa e toda a sua história. Sim. Mas eu também quero respeito à minha história. E hoje, o país onde eu vivo, com as regras ortográficas, ele não fala em todos. Isso é uma discussão que eu tenho com os meus filhos o tempo todo. Né? As regras ortográficas e você obrigando a mudar, a aceitar. A falar errado. A falar errado porque a minoria é a quer. exigência de uma pessoa. Não, da minoria, né? Entendeu? Vamos dizer. Não, as minorias devem ser respeitadas. Deve ser, e nós mas respeitamos. existe uma regra maior que essa minoria. Sim. Que são verdade. as regras ortográficas. Né? Então, você querer ser chamado né, com o artigo A, eu entendo você, eu respeito, mas eu não vou te chamar a Hoffman, a não ser que se eu for falar com a sua filha. Sim. Né? E aí eu também quero ser respeitada pela minha posição. É lógico. Então, vamos estabelecer, né? A regra simples ali do que hoje a gente está no Brasil. Nós temos regras ortográficas, nós temos legislações. Sim. Né? E aí eu acho um assim... assunto interessantíssimo. O seu direito, ele vai até certo ponto. Porque eu também tenho os meus direitos, né? Exato. E é uma discussão, isso, acalorada, né? Porque... Chega a ser apimentado o negócio. Muito, porque o que eu vejo assim, esses dias, vou contar um caso, talvez minha irmã nem fique muito feliz, mas assim, nós fomos num show, e na hora de um descanso, a minha irmã, ela fuma, ela saiu de dentro lá do recinto, Sim. e ela foi até a área dos fumantes. Estavam ela e mais uma amiga, e tinha um pessoalzinho ali do lado. Aí começaram a conversar, um rapaz assim muito dado, e ele começou a conversar com ela, e quando ele perguntou, de onde você é? Ela falou, eu sou de Sumaré. Ele falou, ixi, põe a mão no bolso. Aí ela parou, ficou olhando para a cara dele. Ele estava todo de rosa, ele era um rapaz, um gay. Sim. E estava falando muito alto e falando pro colega, pode ir pro banheiro, porque eu fico aqui de boa, todo mundo tem que me respeitar, e piriri, piriri, pararó. Aí a minha irmã, ela é muito enérgica. Sim. Se eu tivesse na hora ali, eu falei, nossa, já ia sair um tapão ali na hora. Aí ela parou, ela chamou, ela falou, você sofre muito preconceito? Ele falou, hoje não, com os trejeitos, né, dele. Sim. Hoje não, eu quero mais é que o mundo se exploda. Ela falou, então tá bom. Então, vamos entender o que você acabou de fazer comigo? Por que você falou, quando eu disse que era de Sumaré, para pôr a mão no bolso? Porque lá a fama é que só tem bandido. Ela falou, entendi. Você quer respeito pela sua opção sexual e pelas atitudes que você passou a tomar. Sei. Mas você não respeita o outro? Você fez uma brincadeira muito deselegante. E outras pessoas ali do espaço também eram de Sumaré. E aí começou, eu também sou de Sumaré. Bom, eu sei que no fim da conversa ele ficou bastante chateado, entendeu... Sim.
que eu devo cobrar respeito com as minhas escolhas, Sim. e eu também tenho que respeitar. E aí é que está o grande mal dessa sociedade que a gente vive hoje em dia. Sim. Eu exijo, mas eu não respeito. Exigir uma coisa, mas não respeitar o outro lado. Eu também. quero que todo mundo dê nota 10 para o meu filho, que meu filho seja bem tratado em Sim. todos os lugares. Mas eu não faço ele ser uma pessoa, um cidadão que se comporte bem em todos os lugares e dê o seu melhor, principalmente numa sala de aula. Né? Porque conversando com um amigo, a gente estava falando assim, a nossa criação, somos quase da mesma idade. Minha mãe que fosse chamada, como a dele, que fosse chamada na escola para falar que eu esqueci de um livro. Sim. Né? A responsabilidade da minha bolsa era minha. Eu tinha que saber o que tinha dentro da minha bolsa, porque a gente recebia aquele quadro de horários, né? Lógico. Então eu sabia lógico. o que é que eu tinha que levar para a escola. Sim. E qual era o compromisso de eu ter aquele material para o bom trabalho do meu professor. Sim. Porque se o professor ele planeja uma aula onde eu vou ter que usar o livro e eu não estou com aquele livro, ou com o transferidor, com o compasso, ou seja lá o que for, que é material do aluno e ele não esteja na bolsa, eu estou atrapalhando todo um trabalho pedagógico da sala de aula. Exato. Né? E a minha mãe, os pais em geral, desde pequeno tem que ensinar isso para as crianças. Nós temos um caso na educação infantil, às vezes sobra fruta. Então, já aconteceu, eu sendo professora, diretora, sobrava algumas bananas e a gente dividia entre as crianças, leva para comer em casa. Sim. Voltava no dia seguinte, a bolsa, quando não era de sexta para segunda, com a banana macetada, patifada ali dentro da bolsa. Esturricada. Tudo. Ali. Porque ninguém olhou aquele material. E vamos voltar a falar no direito da criança. Sim. Cadê o responsável por essa criança? Para chegar em casa Mas e falar... ele não pode ser penalizado, pode ser multado. Entra também aí a parte do conselho tutelar. Deve ser. Como que funciona isso daí, Miguelão? Ele deve ser. Exatamente. A nossa sociedade, ela já é toda estruturada, ninguém precisa inventar a roda. Sim. Né? A gente já tem toda uma estrutura social que vai... Todas as regras. Todas as regras. Porque assim, as pessoas ficam chovendo no molhado, né? Mas o que nós temos que fazer? O que tem que fazer já está escrito. Nós temos leis, nós temos instituições, conselho de educação, nós temos o conselho escolar, o conselho municipal de educação, nós temos o conselho tutelar. Verdade. O conselho tutelar, ele funciona como uma delegacia para o menor. Né? O que eu estou tentando resolver com esses pais e não consigo, enquanto diretor de escola, eu vou acionar algo maior. E é o conselho tutelar. Isso. Agora, não é ligar no conselho e falar assim, olha, hoje o pai já são 5h15 e não veio buscar ainda essa criança. Porque às vezes aconteceu alguma coisa e está sendo a primeira vez. É algo sério. Agora, assim, esse pai se atrasou hoje... Qual foi o motivo do seu atraso? Ah, parou tudo lá em Anguera. Tudo bem, pai. Né? Vamos estruturar a família para que não aconteça mais isso? Quando o senhor tiver um problema lá, aqui alguém sai correndo e venha buscar seu filho? Aconteceu 2 vezes, 3 vezes. Isso já está caracterizando negligência? Sim. Eu não me importo com o horário de saída da escola do meu filho? Então, aí nós vamos tomar atitudes mais drásticas. Chama a família, pai, mãe ou quem for responsável, mais de um, porque de repente o pai tá... Mas quem mais? Você não tem uma rede de apoio? Você não tem uma mãe, uma tia, uma madrinha, uma vizinha que possa pegar essa criança e fazer entender que as regras da escola, o funcionário tem horário, a escola tem que fechar, né? Então, é educar a família. Isso tem que ser também hoje um papel da escola. Às vezes o pai também tá à saída da escola 5h30, 6 horas, o pai vai buscar às 7 horas da noite. Você é obrigado a acionar aí a polícia, a militar, e às vezes você liga no celular do pai e você não encontra. Isso acontece muito nas escolas. Sim. E a professora, né, que tem
as suas atribuições, é obrigado a chegar tarde em casa, né? Que ela não pode deixar também o aluno ali, certo? Sem a responsabilidade de entregá-lo, né? Então, e aí, falando em criança pequena, sim, o que você faz? Sempre ter contato de outras pessoas da família que possam se responsabilizar pela criança. Sim. Né? Num caso muito específico, você fala, não vou ter ninguém aqui que não tem família na cidade. Sei. Então, um vizinho, para uma emergência, alguém socorrer essa criança. Porque para o aluno também não é confortável ficar na escola. Não. Todo mundo indo embora e só eu ali. Só ele fica. Né? Então, essa questão da responsabilidade dos pais, ela também já existe. Né? São previstos em legislações. Sei. Então, já aconteceu em colégios, escolas onde eu trabalhei, às vezes tem aqueles empurra-empurra no horário de intervalo. Empurrou, caiu, quebrou o dente de uma criança. Então, a gente chamar a família, é recorrente o comportamento do seu filho. Né? Então, olha, esse tratamento vai ser arcado pela família. Você vai arcar pelo prejuízo que aconteceu. Exato. Quebrou alguma coisa mais séria, estragou um livro da biblioteca, estragou um computador, faça o orçamento e vá apresentar para a família. E com toda a documentação, né? Você não vai chegar agora e falar, não, vai ter que pagar a escola. E não é isso. Né? É tudo muito criterioso, muito responsável. Sei. Mas uma vez que aquele aluno ele seja recorrente em ações, em comportamentos que geram prejuízo para o ambiente onde ele está, ele tem que ser responsabilizado. Né? Só assim isso você faz parte também da educação, né? Sim. Você faz parte da educação. Isso, faz é a parte vida. aí da responsabilidade tanto do aluno como dos pais. Sim. É isso? É isso. Então, é bem comportamental. Olá, vou falar um pouco para você sobre a VIP Decor Interiores de Americana, que atende Americana e toda a região metropolitana de Campinas. Uma loja completa com móveis de alta qualidade e estilo. Lá você encontra estofados, mesas e cadeiras, planejadas e uma infinidade de artigos de decoração. A VIP Decor Interiores está na Avenida Doutor Antônio Lobo, número 23, no centro de Americana, pertinho do Mercado Municipal. VIP Decor Interiores, você merece o melhor. E a política identitária, né, no lugar da educação aí da moral cívica, você já estava citando, isso não vem também atrapalhando a cabeça das crianças, não? Eu penso, a minha opinião, hoje está muito tudo um oba-oba. Né? Nada pode ser discutido, nada pode ser chamado uma atenção, tudo tem que se aceitar e não é assim que uma sociedade se organiza. Né? Quando você fala em trabalhar gêneros nas escolas, isso tem que ter um contexto, isso tem que ter uma preparação de quem vai falar, né? Porque uma coisa, Hoffman, sou eu com os meus 50 anos e toda a minha experiência de vida, falar em gênero, falar em respeitar o outro. Outra coisa é a gente falar de assuntos tão sérios, porque isso é muito sério. Totalmente. Com uma criança em formação aos seus 10 anos de idade. E que muitas vezes é falado de uma maneira que banaliza o assunto, né? Porque a pessoa que tem essa diferença de gênero do que eu nasci, do que eu me aceito, é muito sério como ela deve ser tratada, né? Com seriedade, com respeito. E a gente vê que hoje em dia, para fugir das regras do dito tradicional, o tudo pode e o tudo não pode. Não é assim. Não é assim. Não funciona dessa forma. Então, a gente pega a sala de aula, onde a gente tem profissionais, que eu discuto até a questão do profissional, né? Onde vai falar sobre sexo, ou vai falar sobre identidade de gêneros e tudo mais, com crianças que não estão preparadas para isso. Isso não vem dos pais também? Os pais levar esse tipo de educação
mais afinco e depois deixar isso para a escola? Então, mas aí quando a gente tem também aquela família que abandona esse assunto, né? Porque a gente tem família que nem conversa com a criança, né? Tem. Do jeito que a criança sai da escola, Sim. ela dorme com o uniforme, ela volta o dia seguinte, Toda fedidinha. Aí ninguém quer chegar perto dela, ela tá sofrendo bullying, Sim. mas ninguém viu que não teve uma higiene ali, uma orientação pessoal. Então, essas discussões em reuniões de colegiado ali dentro da escola, Sei. trazer o pai para essa discussão é extremamente importante. E a responsabilidade do coordenador pedagógico acompanhar tudo o que acontece dentro da sala de aula. Sei. Se aquilo faz parte realmente da grade, se aquilo faz parte das discussões importantes e necessárias para cada faixa etária, né? Porque, volto a dizer, nós temos que respeitar, mas quem exige respeito pelas diferenças também deve respeitar o outro lado. Sim. Né? Então, eu acho que hoje existem abertura para tudo ser falado, nos lugares certos, nas horas certas, das maneiras certas. Por exemplo, eu vou falar para você os conselhos municipais. Conselhos Né? municipais. Nós temos, aqui Sim. em Sumaré, eu já participei muito tempo do Conselho Municipal de Educação, onde Sim. lá a gente levava pautas importantes, né? Existe o Conselho da Saúde, existe o Conselho das Pessoas com Deficiência, Sim. Conselho dos Idosos, existe o Conselho das pessoas ali, agora dos gêneros. Vamos discutir lá primeiro? Vamos elaborar ali primeiro uma estrutura Para depois sair falando com quem não ou tem implantar estrutura, alguma coisa. com quem não tem estrutura para Sei. assumir ideias, né, e opiniões. Então, eu sou um pouco cuidadosa com isso, porque eu acho que hoje em dia está tudo muito sem regra. É por isso que você está aqui. E quando você não tem é regra, cuidadosa nessa parte. vira bagunça. Você é cuidadosa, por isso que nós chamamos você. Que você Obrigada. gosta de... E falando do Estatuto da Criança também, esse estatuto, o que você me fala? Essas regras do estatuto. E outra coisa que eu também já gostaria de estar comentando também, agora essa divisão aí de banheiro de meninas, banheiro de homem, e tem meninas que querem entrar no banheiro de homem e tem meninos que querem entrar no banheiro de meninas, que entra nessa parte de gênero, né? E aí, como que faz, como que o professor pode tá dentro do Estatuto da Criança ou tá criando alguma coisa? Como que faz isso aí? Porque tem regras. Não, é como você falou, tem regras nas escolas. O Estatuto da Criança, ele é uma lei onde basicamente fala dos direitos e os deveres que nós devemos ter com as crianças, ali até seus 14 anos, né? Tem direito à saúde, tem direito à escola, tem direito a lazer, as mães têm direito ao atendimento quando estão grávidas, trata muito disso. Não fala dos gêneros, né? Eu, Mirela, ex-diretora de uma escola, tá? Eu trabalhei na Escola Leandro Francischini por 10 anos. Sim. Eu era orientadora educacional, fui vice-diretora e por um ano diretora. Lá, os jovens, eles estão descobrindo toda essa parte sexual, toda essa parte do que eu quero ser profissionalmente. Sim. Porque, assim, de um tempo pra cá, parece que o adolescente, ele é só sexo, né? Ele é só identidade sexual, identidade de gênero, é só isso que ele virou, né? Ninguém discute a profissionalização, ninguém discute o estudo, o prosseguimento dos estudos, disso tudo, né? Depois eu quero dar um parênteses aí de uma instituição que eu tô trabalhando como voluntária. Isso é bom. Esse adolescente, existem sim todas essas dúvidas que permeiam a cabeça deles e novas descobertas, né? E existe sim aquele adolescente que ele não se vê no corpo que ele habita hoje. Isso é um problema muito sério para ele lidar na cabeça com todas as mudanças que tem nessa época. Muda o colégio, muda a turma, muda o corpo, né? A gente até brinca que é uma fase que parece um ETzinho. Cresce nariz, cresce mão, cresce perna, a voz muda. Sei. Eu acho que até mais do que ficar discutindo o que ele vai ser numa sociedade,
é ter um trabalho muito específico de como ele é dentro dele, o que ele espera do mundo que ele está. Sei. Um trabalho Faz muito um trabalho individualizado. psicológico também? Ou não? Não, eu não digo psicológico, porque o psicológico ele foge do ambiente escolar. Escolar, né? Então é um trabalho escolar em si. É um trabalho ali pedagógico mesmo. Para que, assim, o que é que tem ali naquele ambiente que ele se sente à vontade e o que é que tem ali dentro que ele se sente ameaçado. Sei. E ele ter voz ali dentro daquele ambiente escolar, né? Eu acho que esse é um ponto. Vamos falar de banheiro. Eu sou do tradicional. É banheiro de meninas, é banheiro de meninos. Exato. As escolas, em geral, não têm apenas 2 banheiros. Você pode, então, pegar um outro banheiro e deixar ali para quem se vê fora do menino e menina. E fazer um trabalho de que banheiro você entra para quê? Ou é para fazer xixi, ou é para fazer o cocô. As suas necessidades. Ou de vez em quando vomitar se estiver passando mal. Então, também cria-se uma polêmica muito grande para um espaço que é feito para necessidades fisiológicas que não demoram, vamos falar aí, mais que 5 minutos. Sim. Entendeu? Então fica uma discussão, uma guerra em torno de que, eu não posso entrar naquele banheiro, eu não posso entrar naquele outro banheiro. Pelo amor de Deus, cadê o conselho dessa escola para decidir isso junto com os alunos? Como é que nós vamos fazer? Porque eu acho assim, mas nós estamos num momento de uma sociedade que cobra muito que outras pessoas decidam. Sim. Quando outros decidem, tem quem concorda e tem quem discorda, e aí continua uma briga. Então, eu sou do ponto, eu penso muito que cada um tem que ser responsável pelo local que habita. Sabe? Então, assim, a escola do meu filho, quando eu fui matriculá-lo, eu procurei saber como ela funciona. Interessante isso. Né? Tem que saber o que acontece ali dentro. O que acontece dentro dessa escola. Quem são as pessoas que vão conviver com o meu filho naquele período que ele está lá dentro? O que é que vai ser trabalhado? Sim. Né? Não existe essa preocupação dos pais. Né? E isso é de extrema importância. E não é porque fez 14 anos que deixou de ser minha responsabilidade. O pai do adolescente, mais do que nunca, tem que conhecer o ambiente escolar que esse filho está indo. Sei. Para poder entender e conversar com o seu filho como é que ele tem que se comportar lá dentro. Porque o meu filho, é que nem eu falei para você, eu tenho 2 na minha casa. Sei. Eles vão para escolas onde tem 600. E ele tem que saber se comportar junto com esses 558. Né? Diga lá, olha. Olá, tudo bem? Sou José Hoffman, apresentador e criador do programa Visão dos Fatos. E quero falar um pouco sobre esse estúdio, onde é realizado o nosso programa. A EPRAJA TV, criada pelo grupo EPJ, tem um estúdio aqui na cidade de Sumaré, tanto para produções e gravações de vídeos, quanto para fotografias. E aqui você encontra um espaço totalmente adaptável para suprir todas as suas necessidades. Faça como eu e venha produzir seus conteúdos com a qualidade e eficiência aqui na EPRAJA TV. Pena que nós estamos chegando aí ao término desse gostoso bate-papo. E nós estamos fazendo hoje aí o 2º episódio de uma série, né, de 4 entrevistas. E eu gostaria que você deixasse essa para a próxima, agora que você vai trazer esse assunto em pauta aí, né? Para nós podermos discutir. O assunto é longo, né, Miguel? Mas o assunto é longo, né? E eu gostaria agora de agradecer a tua vinda, né? Que você veio trazer, contribuir aí com todas as informações, valiosíssima aí para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, e já avisando ele que tem aí a outras entrevistas aí que você vai trazer a respeito desses assuntos
pertinentes também à escola, né? Perfeito. Então, eu gostaria agora das suas considerações finais, né? Para nós encerrarmos esse gostoso bate-papo e já agradecendo você. Eu que agradeço. É um assunto muito polêmico. Sim. Né? A gente tem muito a aprender sobre isso, mas eu penso que a palavra-chave ela é respeito. Respeito. Para eu entrar na sua casa, eu tenho que ter respeito. Para você entrar na minha, você deve ter respeito. Né? E abertura para conversa. A escola, eu não gosto de ouvir que a educação está falida. A educação não está falida. As pessoas que estão no momento ali escolar é que não estão sabendo se organizar da melhor maneira possível. Sim. Né? E eu acho que discutir sobre isso traz aqui para a nossa comunidade e para todos os lugares onde o seu programa alcança. É um momento de reflexão sobre isso. Né? Então, muito obrigada. Bom, eu agradeço você de estar à disposição aqui também do programa, trazendo esses assuntos. Quero também agradecer a Deus, né, ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela condução desse bate-papo. E quero dizer também que ficamos por aqui. Até breve e um forte abraço.